Olá, eu sou Christian Vicente, ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreio efetivamente a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. E este é o canal do curso apologético A Vitória da Verdade sobre o Erro. E no vídeo de hoje nós vamos meditar sobre uma doutrina ensinada na Palavra de Deus acerca da inseparabilidade da palavra encarnada, Cristo, da palavra escrita, a Escritura Sagrada, refutando assim um grave erro do romanismo. Em meus estudos preparatórios para o curso A Vitória da Verdade sobre o Erro, refutando o romanismo, deparei-me com um vídeo texto de um padre apologista conhecido nas redes sociais. E nesse vídeo ele fazia alguns comentários acerca da visão protestante da Escritura Sagrada. E nesse referido vídeo texto, o padre diz o seguinte: ao contrário dos protestantes, os católicos não pertencem à religião de um livro, mas sim de uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e presente em sua igreja, una, santa, católica e apostólica. O meu intuito não é tratar da segunda parte dessa fala, que implicitamente expressa a errônea doutrina da encarnação continuada de Cristo na igreja. Porém, eu desejo tratar da primeira parte dessa fala, a saber, os católicos não pertencem à religião de um livro, mas sim de uma pessoa, pois esse conceito, essa fala, ela é perigosíssima, queridos. E como em quase tudo do romanismo e do seu ensino, ela tem uma aparência de piedade e de humildade, mas na verdade revela um perigo pernicioso, um erro grosseiro e não passa de palavreado para afastar as pessoas de Deus e de Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Qual é o grande perigo dessa fala? O grande perigo dessa fala é que ela coloca uma dicotomia antitética ou conflituosa entre Cristo e a palavra escrita, entre Cristo, que é a palavra encarnada, e a Escritura, que é a palavra escrita. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A Escritura, queridos, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus aos homens. Se Deus ele não tivesse vindo até nós se revelar, nós não o conheceríamos. E, obviamente, esse processo revelatório se deu na história, em atos redentivos, e esses atos redentores ou redentivos foram escriturados de uma forma infalível, inspirada e inerrante. Se Deus não tivesse vindo até nós, se revelado salvadoramente e registrado essa revelação de uma forma escrita e permanente e duradoura, nós nunca conheceríamos nenhum aspecto salvífico da sua parte, nem o seu ser em sua completude, tal qual ele revela na Escritura Sagrada. A Escritura, então, queridos, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, arroga para si e somente para si o título de revelação segura e verdadeira do Deus vivo e verdadeiro. Em 2 aulas do nosso curso Refutando o Romanismo, nós vamos tratar dessa doutrina ou desse tópico de uma forma mais extensiva. Aqui eu só preciso passar sobre esse fato para continuar então no nosso raciocínio. Ora, se a Escritura é isso, essa revelação da parte de Deus escrita, a palavra de Deus escrita, Cristo, por sua vez, nos é apresentado nessa Escritura como a revelação máxima de Deus aos homens. E isso está ensinado em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Portanto, a Escritura, revelação escrita, e Cristo, a revelação encarnada, são inseparáveis, embora distintos. E embora a Escritura não seja deificada, mas são inseparáveis. Cristo é a revelação máxima encarnada. A Escritura é a revelação escrita e registrada. Antes de Cristo se manifestar, a Escritura no Antigo Testamento, ela prometia, apontava e preparava para a vinda de Cristo. Quando Cristo se manifesta, cumpre toda a sua obra. Então essa mesma Escritura agora, no Novo Testamento, ela explica, interpreta e aplica o que Cristo é e o que Cristo fez à sua igreja. O propósito, portanto, irmãos, da Escritura Sagrada é revelar a Cristo.
O próprio Cristo e os apóstolos afirmaram incessantemente essa verdade de que o Antigo Testamento tratava de Cristo. Por favor, se você não tiver convicção ou incerteza acerca dessa verdade, confira todos esses textos que aparecem agora aqui na tela e veja como que abundantemente o Novo Testamento afirma que o Antigo Testamento trata de Cristo. O Novo Testamento, por sua vez, é tão encharcado de Cristo, queridos, que é quase impossível não encontrar uma menção, alusão ou tratativa direta em cada versículo do Novo Testamento. Tão encharcado é a escritura do Novo Testamento de Cristo. Diante disso, como então os romanistas, e especificamente tal padre, pode colocar Cristo separado da palavra? Isto é, colocar Cristo separado do que ele chama de um livro. E alguém pode alegar que isso não foi feito diretamente. Mas veja, ao fazer a seguinte exclusão, somos uma religião não de um livro, e nesse caso a Bíblia, mas de uma pessoa, nesse caso Cristo, estabelece-se uma falta de dicotomia conflituosa, uma falta de dicotomia antitética. Aliás, queridos, essa é exatamente a mesma fala de muitos grupos heréticos, sectários e apóstatas. Por exemplo, os neopentecostais e outros que arrogam novas revelações. Eles separam Cristo, e especificamente o Espírito, da palavra para seguirem as suas próprias revelações e opiniões. E a mesma coisa faz o romanismo, como foi expresso nessa frase que nós estamos tratando, separando Cristo da palavra para seguir as suas próprias tradições. Tais seitas e o romanismo são as faces de uma mesma moeda. Porém, queridos, os apóstolos não estabelecem tal dicotomia. Muito pelo contrário. E aqui eu quero mostrar que tal conceito que nós temos refutado aqui é pernicioso e mais perigoso para a vida eterna do que é perigoso beber 1 litro do veneno mais perigoso que existe sobre a face da terra para o seu corpo, porque é um erro grave. Nesse estudo então, queridos, eu quero mostrar duas coisas. Mostrar a íntima relação de Cristo e a palavra como revelação de Deus, por meio do qual veremos o quão odioso e errôneo é essa dicotomia antitética. E aqui eu serei um pouco mais extensivo. E segundo, eu quero mostrar a centralidade que os apóstolos deram à palavra escrita, à escritura sagrada na vida cristã, por meio do qual podemos dizer que o cristão verdadeiro é, sim, o povo do livro. Não de qualquer um livro, mas o livro que é o testamento e o testemunho santo e suficiente desse Deus, por meio do qual, pela obra do Espírito Santo, esse Deus se revela ao seu povo. E aqui eu serei um pouco mais breve nesse segundo tópico. Então vejamos essa primeira questão do nosso estudo, né? A íntima relação de Cristo e da palavra como revelação de Deus. Vejamos, por exemplo, o apóstolo João, o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, né? Vamos ver o versículo 1, 2, 3, 10 e 14 que dizem: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E agora versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Queridos, esse texto ele é riquíssimo do ensino do nosso Senhor e da doutrina, mas eu preciso, por causa do nosso tempo e propósito, espaço, destacar apenas algumas questões aqui. Primeiro, João, afirmando a divindade de Cristo, ele refere-se a Cristo como a palavra, ou o verbo. E aqui a palavra grega é logos, né? Isso fala no versículo 1 e no versículo 2. Segundo, João disse que o mundo foi criado por meio de Cristo, versículo 3 e versículo 10. E Gênesis nos mostra que Deus criou o mundo pela palavra.
e disse Deus, haja tal coisa, e houve tal coisa. E no progredir da revelação, o Novo Testamento nos mostra então que o mundo foi feito por meio de Cristo, como mediador também da criação. A palavra falada por Deus e o próprio Deus Filho são inseparáveis, embora, reafirmo, não seja a mesma coisa. A palavra não é Deus, a palavra não é Cristo. E terceiro, João nos mostra que Cristo, tabernaculando entre nós, cheio de graça e de verdade, nos fez ver a glória do Pai. E por que ele fez isso? Porque, como nós veremos nos próximos textos apostólicos em seguida, Cristo é a revelação máxima de Deus. E a Escritura tanto preparou tal revelação, o Antigo Testamento, como explicou tal revelação, sendo o conjunto Cristo e Escritura a perfeita e suficiente revelação de Deus aos homens. Mateus, queridos, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele registrou o ensino de Cristo, o qual disse o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Cristo é o único meio pelo qual os homens podem conhecer a Deus. E então o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, refutando a adoração a anjos que essa igreja estava sendo tentada a prestar, né? Para refutar isso, ele exalta o ser e a obra de Cristo dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Percebe? Cristo é a imagem perfeita de Deus, habitando nele a plenitude da divindade. Ele é a perfeita revelação de Deus. Novamente, o apóstolo Paulo disse na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus é vista na face de Cristo. A pergunta então é: como é que nós contemplamos a face de Cristo? E sem dúvida, não é em imagens fruto da imaginação humana que não podem representar Cristo em sua dupla natureza, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e nem a sua natureza glorificada. Não é nessas coisas que nós contemplamos a face de Cristo. Nós contemplamos a face de Cristo e conhecemos a Cristo conforme o próprio Cristo disse aos judeus em João capítulo 5, versículo 39, nas Escrituras que testificam de mim, que falam de mim, que revelam a mim e a minha obra. Cristo, queridos, é o mediador não somente da salvação, mas é o mediador de toda a comunicação de Deus entre Deus e a humanidade caída. O mesmo apóstolo, ele falou em uma epístola anterior a essa igreja, a primeira epístola aos Coríntios, que o Espírito Santo é que revela a mente de Deus. Ele diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 10 a 13. Ora, queridos, então, qual é a única forma ou a única coisa que leva sobre si o selo de palavra do Espírito, o testemunho do Espírito? É exatamente a Escritura. Paulo fala isso em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. 1 Pedro 1, 10 a 11, o Espírito de Cristo operou nos profetas e revelou a eles as coisas que haveriam de acontecer. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21,
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porém nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura é o testemunho do Espírito Santo, da vontade do Pai, da vontade de Deus. E a Escritura fala de Cristo. Como disse Graham Goldroth, um teólogo bíblico, aludindo João 16,14, quando Jesus fala sobre o papel do Espírito, né? O que é que o Espírito faria? Cristo falou: ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então Graham comenta: o ministério do Espírito, em que ele aponta para Cristo, produziu a pregação do Evangelho pelos apóstolos e a composição de um registro fidedigno do testemunho deles no Novo Testamento. Todas as palavras do Novo Testamento provêm do testemunho que o Espírito dá de Cristo. Percebe? Seitas carismáticas e o romanismo vão dizer que a Escritura não é o único testemunho inspirado, mas que as suas tradições o são, mas que as revelações que recebem são, as suas novas revelações escritas também o são. Porém, além de apenas a Escritura reivindicar para si tal título de revelação e palavra de Deus, se a Escritura tinha por propósito revelar a Deus e o seu plano redentivo em Cristo e por meio de Cristo, então quando Cristo se manifesta e a sua obra é perfeita e totalmente explicada pelos apóstolos e aplicada para a igreja, e todo o significado da sua grandiosa obra é explicado no Novo Testamento, não há mais o que esperar. Tais escritos foram inspirados pelo Espírito Santo para serem finais. O Espírito, queridos, não pode ser separado da palavra escrita, pois ele a inspirou. Agora, o Espírito também não pode ser separado de Cristo, porque foi o Espírito que formou o seu corpo de forma miraculosa no ventre da Virgem Maria. Foi o Espírito que capacitou Cristo sobremaneira. Não é à toa que ele é chamado de Cristo, que em grego é ungido. Ungido com o quê? Ungido com o Espírito Santo. Ora, se pela obra do Espírito a Escritura e Cristo são a revelação de Deus, sendo Cristo a revelação máxima e a Escritura a explicação dessa revelação máxima, anunciando a sua vinda e explicando quando ela veio, nós não devemos e não podemos colocar Cristo contrário à Escritura, contrário ao livro, à palavra de Deus. Porque por meio dela e pela obra do Espírito é que nós conhecemos a Deus. Colocar Cristo e a Escritura em uma dicotomia antitética é um erro gravíssimo. Dizer: não pertenço à religião de um livro, mas sim de Cristo, é não apenas separar o que Deus fez inseparável nessa dispensação, mas é ultrajar a Trindade. O Pai que revelou, de quem vem a palavra, o Filho, o meio da revelação, a própria palavra, e o Espírito que executou a revelação, encarna o Verbo de Deus e inspira o registro do Verbo de Deus falado. Como disse Stephen Charnock, um puritano presbiteriano inglês do século XVII, a palavra essencial de Deus se veste carne, provém de Deus para nos manifestar a natureza e o pensamento de Deus. Aquele que é a palavra de Deus é o mais apto para manifestar a natureza de Deus. Como falei, a palavra escrita antes da manifestação de Cristo e depois da sua ascensão é o que nos dá a conhecer a palavra eterna de Deus que se encarnou. E para que fique bem claro, queridos, o quão inseparável a Escritura é de Cristo, Deus fez questão de imprimir na Escritura, de imprimir na natureza da Escritura, um paralelo com a natureza de Cristo. Veja que coisa fantástica. Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem, divino e humano. A Escritura é a palavra de Deus, isto é, provém de Deus, é inspirada por Deus e é humana, pois foi pela instrumentalidade de homens que ela foi escrita. A Escritura não é Deus, como eu falei, e não é Cristo. A Escritura é a palavra de Deus escrita, que fala e revela a palavra de Deus encarnada, Cristo, e expressa em sua composição um paralelo com a natureza da palavra encarnada, plenamente divina e plenamente humana.
Em suma, queridos, o resumo desse primeiro ponto é que Cristo e a sua palavra são inseparáveis. Os homens eles só se relacionam com Deus por meio de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, conforme Paulo afirma em 1 Timóteo 2,5. E os homens só conhecem a Cristo por meio da palavra, conforme João 5,39. E quando ela é pregada e pelos sacramentos, que a palavra é encenada, que só tem significado diante da palavra pregada. É a Escritura que é chamada de testamento e testemunho de Deus. É a Escritura que é chamada de palavra de Cristo. Por isso, por meio desse primeiro ponto, nós vimos que essa dicotomia antitética entre Cristo e a palavra como revelação de Deus é indevida e odiosa. Mas ainda quero avançar um pouco mais e mostrar a centralidade da palavra escrita, da Escritura na vida cristã, por meio do qual e pela qual, na pessoa do Espírito, Deus opera no seu povo. Então vejamos esse segundo tópico, a centralidade que os apóstolos deram à palavra escrita na vida cristã. Davi, queridos, ele mostra a centralidade da palavra de Deus na piedade, no Salmo 119, o maior salmo da Escritura Sagrada, que extensivamente exalta a devida posição à palavra de Deus. Ela é memorizada, ela é lida, ela é desejada, ela é amada, ela é praticada, e tantos outros aspectos da palavra sendo exaltados pelo rei Davi. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 17,17 disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mesmo ele diz aos apóstolos em João 15,3. Ou seja, é na verdade que nós somos santificados, e a palavra de Deus é a verdade. Não há santificação sem a instrumentalidade da palavra de Deus. Se não bastasse isso, dentre vários e infindos testemunhos, podemos levantar Tiago, em sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz que a palavra de Deus nos fez nascer de novo. Ele diz: por sua decisão, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:1-2 que pela palavra nós recebemos o crescimento para a salvação. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5:33 e os versículos seguintes que pela palavra Cristo lava a sua igreja. É pela pregação da palavra que Deus salva pecadores. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1:21, dizendo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ainda em Romanos 10:14-17, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo nos ensinou que a sua comida e bebida é fazer a vontade do Pai. João 4:34. Cristo disse que quem faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. E que só pode ser chamado de seu irmão ou sua mãe aquele que faz a vontade do seu Pai. Mateus 12:50. E a vontade do Pai nos é revelada hoje, completa e perfeitamente na Escritura, a carta magna de amor de Deus ao seu povo, conforme Deuteronômio 29:29. Como então, diante de tudo isso, fazer uma dicotomia entre Cristo e um livro, que é essa maravilhosa palavra de Deus, que está encharcada de Cristo, que anuncia Cristo, que é o meio pelo qual, pela operação do Espírito, nós podemos conhecer a Cristo? É claro, eu quero reafirmar isso, que isso não é deificar a palavra escrita, a Escritura Sagrada. Nem a palavra escrita é Cristo ou um substituto dele. Ela é o seu testamento, a carta de amor do Pai para a sua igreja. E claro, novamente, que é muito melhor um relacionamento presencial e pessoal com o amado do que por cartas. Porém, na presente administração e dispensação, enquanto nós não vamos até ele pela morte, ou ele não vem até nós pela sua segunda vinda, ele nos deu o seu Espírito como perfeito substituto e a sua palavra, pela qual o Espírito age
para nos relacionarmos com Ele. Sem a palavra escrita, não há religião verdadeira. Não há religião de Cristo. Elas são inseparáveis. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que a igreja está construída sobre dois fundamentos, o dos apóstolos e o dos profetas. Triste dos homens que professam tais dizeres. Ao contrário dos protestantes, os católicos não pertencem a uma religião de um livro, mas sim de uma pessoa. A igreja que tem uma visão baixa e raquítica da Escritura Sagrada, desprezando-a ou colocando outras coisas em pé de igualdade com ela, vai ter uma visão baixa e raquítica, e em outras palavras, uma visão errada acerca de quem Cristo é, de quem a Escritura fala ampla e principalmente Cristo, a palavra encarnada e a sua palavra escrita são inseparáveis, o meio pelo qual Deus nos conduz a Ele. Amém. E que Deus nos abençoe.